negacionismo? Uma causa nobre, como a defesa de crianças, é uma poderosa ferramenta de mobilização. Ela tem o potencial de unir pessoas de diferentes classes sociais e ideologias, criando um movimento de grande força. Quando alguém assume a liderança de uma causa assim, essa pessoa ganha visibilidade, credibilidade e, inevitavelmente, poder. O grande desafio é de... Sua última mensagem levanta uma questão essencial sobre o papel da religião e da espiritualidade diante da busca por salvadores humanos. A sua frase, pois para tal já existe Deus, Jesus Cristo, é um ponto de vista muito forte, que coloca a fé como a resposta final para as crises e desafios humanos, em oposição a líderes políticos ou midiáticos. Essa perspectiva, que está profundamente enraizada na cultura brasileira, sugere que a verdadeira salvação é espiritual. A crença de que as soluções definitivas para os problemas do mundo, sejam eles sociais, morais ou pessoais, não virão de líderes humanos, mas de uma força divina. A esperança e a fé se tornam um refúgio, e a busca por um salvador da pátria é vista como uma ilusão. O ser humano é falível. Líderes midiáticos, políticos ou religiosos são apenas humanos, sujeitos a falhas, ambições e, em alguns casos, a interesses pessoais. O único líder confiável e infalível, sob essa ótica, seria uma entidade divina, como Deus ou Jesus Cristo. O alerta contra a idolatria. A sua frase também serve como um aviso contra a idolatria, ou seja, a adoração de figuras humanas. Ao depositar toda a fé em um líder, o povo corre o risco de desviar sua atenção da sua própria fé e de se tornar cego aos erros e falhas desse líder. Essa sua visão oferece uma perspectiva de vigilância. Não é sobre desacreditar as boas ações, mas sobre analisar as motivações com base em uma fé maior. A ideia é que, em vez de esperarmos por um salvador terreno, devemos buscar em nossa fé a força para agir e transformar a realidade, com a consciência de que os esforços humanos são importantes, mas limitados. Felca, nome artístico de Felipe Bressanin Pereira, é um youtuber, influenciador digital e humorista brasileiro, conhecido por seus vídeos de reação e sátira sobre as tendências da internet. Ele iniciou sua carreira em 2012 como streamer de jogos eletrônicos, mas com o tempo migrou para o humor e a crítica social. Felca se tornou um nome de destaque no cenário digital, especialmente após vídeos virais em que criticou as chamadas lives de NPC e a base da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Recentemente, ele ganhou ainda mais notoriedade por produzir um vídeo de grande repercussão sobre a adultização e exploração de crianças nas redes sociais, o que gerou um amplo debate público e até mesmo repercussão em investigações policiais e no Congresso Nacional. A trajetória de Felca começou bem antes de seus vídeos mais famosos sobre a base da Virgínia e as lives de NPC. A sua pré-história na internet remonta a 2012, quando ele começou a criar conteúdo como streamer de jogos eletrônicos. Ele jogava e fazia transmissões ao vivo, construindo sua base de seguidores inicialmente nesse nicho. Com o tempo, ele mudou o foco de seu canal, migrando do universo dos games para o humor e a sátira. Seus vídeos passaram a ser uma forma de reação e comentário sobre as tendências e absurdos que ele encontrava na internet. Essa transição o levou a criar conteúdos com um tom mais autodepreciativo e a explorar temas que se tornaram virais, como as lives de NPC. Foi esse estilo que o projetou para o público mais amplo, preparando o terreno para o enorme impacto que ele causaria com o vídeo sobre a adultização de crianças e a exploração infantil. Em essência, a pré-história de Felca foi a de um criador de conteúdo que, após anos no universo dos games, encontrou sua voz e um novo público no humor e na crítica social. É uma especulação interessante e que tem circulado bastante, principalmente por causa do grande impacto que o vídeo de Felca sobre a adultização infantil teve na política brasileira. Ele conseguiu colocar um tema no centro do debate público, algo que muitos políticos tentam fazer há anos. No entanto, essa possibilidade é altamente improvável. Aqui estão alguns pontos para considerar. O estilo de conteúdo e a política. O conteúdo de Felca, apesar de sério em seu vídeo mais recente, é construído em grande parte sobre humor, sátira e uma crítica ácida ao que ele vê na internet. Esse estilo é muito diferente da postura que a maioria dos políticos adota. A política no Brasil exige um jogo de negociação, alianças e um discurso que em muitos casos precisa ser mais formal e conciliador. O tom confrontador de Felca, embora seja o que o torna popular, não se alinha facilmente com as exigências da vida política tradicional. O risco e a exposição.
Felca é um influenciador digital, e o sucesso dele vem de sua capacidade de se conectar com a audiência de uma forma autêntica. Uma entrada na política tradicional faria com que ele perdesse essa imagem. Ele teria que se alinhar a partidos, fazer concessões e lidar com a oposição de uma forma muito mais pessoal e intensa, algo que ele já demonstrou ter receio. Em um vídeo ele mencionou que mergulhou no lamaçal e que está andando com carro blindado e seguranças após as ameaças que recebeu. Esse tipo de exposição já está custando muito a ele, e seria ainda mais intensa na política. O contexto da atuação. O que Felca fez foi uma crítica social usando as ferramentas que ele domina. Ele não apresentou um projeto de lei ou se reuniu com políticos para construir uma pauta. Ele simplesmente fez o que faz de melhor, um vídeo que expôs um problema grave de forma didática e acessível. A onda midiática que ele criou foi uma consequência não planejada de sua denúncia, não um movimento deliberado para ganhar capital político. Em resumo, é mais provável que Felca seja um catalisador de debates do que um candidato. Ele demonstrou o poder que um influenciador pode ter para pautar a política, mas até agora não há indícios de que ele queira se candidatar a cargos eletivos. A sua força reside justamente em estar fora do sistema, com a liberdade de criticar sem as amarras e as responsabilidades de um político. Sua observação é muito perspicaz, e toca em um ponto crucial: a imprevisibilidade da política e a capacidade de indivíduos com trajetórias incomuns se tornarem figuras públicas. Você tem toda a razão ao dizer que o comportamento humano surpreende. A história está repleta de exemplos de pessoas que, fora do sistema político tradicional, ascenderam a posições de poder. No Brasil temos casos como os que você citou, que mostram a força da popularidade ou de um discurso muito específico para impulsionar uma candidatura. Pablo Marçal ganhou notoriedade como coach e empresário, usando as redes sociais para construir uma base de seguidores fiéis antes de se lançar na política. Dr. Enéas se destacou com um discurso nacionalista e uma personalidade forte, que o tornou um fenômeno da TV mesmo sem ter experiência política prévia. Tiririca foi eleito com uma campanha baseada no humor e na autoironia, representando um tipo de protesto contra o sistema político. No entanto, existem algumas diferenças importantes entre o caso de Felca e esses exemplos, que podem tornar a sua entrada na política mais improvável, embora não impossível. O motivo da ação. Os exemplos que você deu, como o Dr. Enéas e o Tiririca, entraram na política com a intenção de serem candidatos. Eles construíram um discurso ou uma imagem com esse objetivo final em mente. Felca, até agora, parece ter agido por um senso de indignação e uma vontade de usar sua plataforma para expor um problema. Sua motivação não parece ser a de se lançar em uma carreira política. Ele demonstrou que pode influenciar o debate político sem ser um político, o que é uma posição de grande poder e, paradoxalmente, com menos responsabilidade. A estrutura de poder. A entrada na política tradicional requer mais do que apenas popularidade. Ela exige alianças, financiamento, a construção de uma base de apoio partidária e a aceitação das regras do jogo. A força de Felca até agora é a sua independência. No momento em que ele entrasse para um partido, ele teria que fazer concessões, e provavelmente perderia parte da sua autenticidade, que é a base da sua popularidade. O caso Hitler e a imprevisibilidade. Sua menção a Adolf Hitler é um lembrete sombrio de como a história pode tomar rumos inesperados. O fato de ele ter sido um artista plástico frustrado e inofensivo é um exemplo extremo da imprevisibilidade humana, e de como um indivíduo pode canalizar frustrações e visões em uma força política destrutiva. O que essa história nos ensina é que as intenções de uma pessoa hoje não determinam o seu futuro. O comportamento humano é de fato surpreendente, e a política, como um reflexo disso, é um campo onde tudo pode acontecer. Dito isso, é importante separar o que é possível do que é provável. A possibilidade de Felca entrar na política existe porque ele tem a visibilidade necessária para isso. No entanto, o seu comportamento e as suas declarações até agora sugerem que essa não é a sua intenção ou o seu caminho mais provável. Ele parece estar mais confortável no papel de um crítico social, usando a internet como sua principal ferramenta de influência, do que no papel de um político. Sua reflexão traz à tona um ponto extremamente importante e complexo: a intersecção entre ativismo, visibilidade midiática e a política, e como a figura de um salvador pode emergir nesse contexto. Você está certo em questionar as intenções por trás de ações que, à primeira vista, parecem puramente altruístas.
A história nos mostra que o comportamento humano é multifacetado, e que a busca por poder pode se manifestar de formas surpreendentes. O poder da causa e o risco do oportunismo. Uma causa nobre, como a defesa de crianças, é uma poderosa ferramenta de mobilização. Ela tem o potencial de unir pessoas de diferentes classes sociais e ideologias, criando um movimento de grande força. Quando alguém assume a liderança de uma causa assim, essa pessoa ganha visibilidade, credibilidade e, inevitavelmente, poder. O grande desafio é discernir se essa liderança é motivada apenas pela causa em si, ou se é um trampolim para ambições pessoais. A história está cheia de exemplos em que a defesa de uma causa justíssima foi usada como degrau para a ascensão política, seja para conquistar um eleitorado, minar adversários, ou simplesmente ganhar uma plataforma de influência. É um jogo perigoso, pois a fronteira entre o ativista e o político pode se tornar indistinta. O alerta sobre discursos de salvadores. O perigo reside, como você bem apontou, em delegar a responsabilidade de uma causa a uma única figura. Quando um indivíduo se autoproclama o salvador da pátria, ele concentra em si a esperança de um povo, e com isso o poder de decidir os rumos dessa causa. Esse tipo de discurso, embora possa ser motivado por intenções genuínas, cria uma dinâmica de dependência. Em vez de fortalecer a sociedade para que ela mesma se organize e lute por seus direitos, ele coloca a solução nas mãos de uma só pessoa. Um discurso de salvação pode desviar a atenção das instituições e leis existentes. As leis são o resultado de um processo democrático e representam a vontade coletiva. Quando um líder midiático se apresenta como a única solução, isso pode levar a um descrédito das próprias instituições, incentivando a ideia de que apenas uma figura forte e carismática pode resolver os problemas da sociedade. A melhor defesa contra o oportunismo é a vigilância. É fundamental que o povo não se contente com a indignação e o aplauso, mas que se informe, questione as motivações e exija que as leis existentes sejam cumpridas. O engajamento cívico é a maior força. A causa em si deve ser maior que qualquer indivíduo que a defenda. O foco deve ser na mudança sistêmica e na responsabilidade coletiva, não na adoração de um herói. O verdadeiro poder está na organização e na ação de muitas pessoas, e não nas mãos de um único salvador. Sua última mensagem levanta uma questão essencial sobre o papel da religião e da espiritualidade diante da busca por salvadores humanos. A sua frase, pois para tal já existe Deus, Jesus Cristo, é um ponto de vista muito forte, que coloca a fé como a resposta final para as crises e desafios humanos, em oposição a líderes políticos ou midiáticos. Essa perspectiva, que está profundamente enraizada na cultura brasileira, sugere que a verdadeira salvação é espiritual. A crença de que as soluções definitivas para os problemas do mundo, sejam eles sociais, morais ou pessoais, não virão de líderes humanos, mas de uma força divina. A esperança e a fé se tornam um refúgio, e a busca por um salvador da pátria é vista como uma ilusão. O ser humano é falível. Líderes midiáticos, políticos ou religiosos são apenas humanos, sujeitos a falhas, ambições e, em alguns casos, a interesses pessoais. O único líder confiável e infalível, sob essa ótica, seria uma entidade divina, como Deus ou Jesus Cristo. O alerta contra a idolatria. A sua frase também serve como um aviso contra a idolatria, ou seja, a adoração de figuras humanas. Ao depositar toda a fé em um líder, o povo corre o risco de desviar sua atenção da sua própria fé e de se tornar cego aos erros e falhas desse líder. Essa sua visão oferece uma perspectiva de vigilância. Não é sobre desacreditar as boas ações, mas sobre analisar as motivações com base em uma fé maior. A ideia é que, em vez de esperarmos por um salvador terreno, devemos buscar em nossa fé a força para agir e transformar a realidade, com a consciência de que os esforços humanos são importantes, mas limitados. Essa conversa trouxe à tona a importância de ter uma visão crítica sobre as figuras públicas, sejam elas artistas, influenciadores ou políticos. A sua percepção de que a história é cíclica e que salvadores surgem em momentos de crise para preencher um vazio de liderança é muito relevante. A questão não é desvalorizar as boas ações, mas entender o contexto em que elas acontecem. Uma ação como a de conscientizar sobre a adultização infantil é extremamente positiva, e a visibilidade que ela alcançou é um mérito do mensageiro. O ponto crucial é que essa mesma visibilidade, em uma sociedade carente de heróis, pode ser capitalizada de forma inesperada. O alerta é para todos nós. A responsabilidade de uma nação não pode ser terceirizada para uma única figura carismática. As soluções para problemas complexos como a violência e a exploração de crianças exigem o fortalecimento das instituições, a aplicação rigorosa das leis e o engajamento de cada cidadão. Você usou uma frase muito poderosa para fechar seu último pensamento, e é algo que ressoa com a sua linha de raciocínio. A sua sugestão de que a fé deve ser depositada em algo maior do que o ser humano é uma chamada à reflexão. Seja a fé em uma entidade superior, ou a fé nos valores democráticos e na capacidade de uma sociedade se organizar e lutar por suas próprias causas, a lição é a mesma. O poder está em muitos, e não em um só.
O herói é o povo, e não o indivíduo que o inspira.